algo que deixa a vida sem sentido, sem combustível para se viver, é quando deixamos de sonhar. As coisas parecem não fazer sentido, a vida parece pesar, porque você olha para sua vida e percebe que você lutou e lutou e tem lutado e lutado contra a correnteza, mas você percebe que parece que você não saiu do lugar, sabe? Parece que você tá nadando e nadando simplesmente para se manter vivo, para sobreviver. Mas chega uma hora que talvez você esteja passando por isso e isso cansa. Um conhecido sonhador na Bíblia que ficou registrado aí para podermos aprender com ele é José. José, enquanto ainda jovem, teve sonhos e ele contou esses sonhos às pessoas mais próximas a ele. Só que ele, ao contar esses sonhos, acabou atraindo inveja sobre a vida dele. E no decorrer da história dele, ele acaba sendo jogado em uma cova, sendo vendido a um povo diferente do seu, levado a uma terra distante da sua, sendo vendido a outro povo que também era diferente do seu. Talvez, em algum momento na vida dele, ele tenha se sentido traído, abandonado, esquecido, dado as diversas circunstâncias que lhe ocorreram. Talvez você que clicou nesse vídeo esteja passando por circunstâncias as quais podem ter te feito se sentir traído, esquecido, abandonado, sem vontade de viver, sem vontade de sonhar. Mas eu creio que em nome de Jesus eu estou falando agora com um sonhador que irá voltar a sonhar, que irá voltar a ter sonhos. O intuito desse vídeo é que você saia dele disposto novamente a sonhar, acreditando que Deus tem o melhor para sua vida, porque sim, Ele tem. Veremos aqui brevemente, com base na história de José, o processo que podemos passar na vida até a realização de sonhos, ou de um sonho. Eu te convido agora a ler juntamente comigo Gênesis 37, do versículo 5 ao 11, que diz assim: Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Os versículos que se procedem a essa história que José ele é lançado em uma cova, depois vendido como escravo, ao povo distante, depois vendido a Potifar no Egito, que era eunuco de Faraó. Depois ele é lançado em uma prisão, onde fica por pelo menos 2 anos, até que ele vai e interpreta o sonho do faraó, e aí ele é nomeado ali, levantado como governador do Egito. Bom, um primeiro ponto que podemos aprender aqui no processo de realização de um sonho é que Deus está te guiando. José ele foi levado como escravo a uma terra aonde ele havia de governar. Em Gênesis capítulo 45, do versículo 4 ao 8 diz: E disse José a seus irmãos:
Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Já em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Desse modo, as circunstâncias elas podem até ser confusas, você pode até não entender o que está acontecendo no momento na sua vida, mas no processo de realização de um sonho, a gente viu aqui que Deus está te guiando. E mesmo sem entender, você precisa confiar no processo. Porque essas coisas que estão acontecendo na sua vida não é para te fazer parar. Suporte o processo. Aguente firme. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Um segundo ponto que gostaria de trazer a reflexão é que Deus está te preparando. Em Gênesis capítulo 39, do versículo 4 ao versículo 6, diz assim: José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Nesse sentido, vemos que José estava aprendendo a ser um administrador na casa de Potifar. Logo em seguida, em Gênesis 39, do versículo 21 ao 23, diz assim: O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ou seja, logo após ele aprender a ser um administrador na casa de Potifar, ele vai aprender a ser um administrador em uma prisão. O que podemos tirar disso é que não reclame do lugar onde você está hoje. Se você entregou seus caminhos ao Senhor, se você está crendo nele, que ele fará tudo mais, agradeça, seja grato por onde você está, porque o local onde você está te preparando para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo o que se achegar na sua mão para que você faça, faça da melhor forma possível, porque você está fazendo antes ao Senhor, faça como antes ao Senhor e não aos homens. Então dê o seu melhor aonde você está agora, porque Deus está te ensinando. Deus está te preparando, Deus está te ensinando. Em Salmos, no capítulo 118, no versículo 24, diz assim:
Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o dia que fez o Senhor. Declare sobre o seu dia que esse dia vai ser uma bênção, que esse dia é uma grande oportunidade de aprendizado para você, porque Deus quer te levar a lugares altos. Deus está te preparando onde você está. Suporte o processo, aguente o processo. Não é hora de desistir dos seus sonhos, porque eles vão chegar. Em algum momento vai chegar a realização disso, só que você precisa estar pronto para isso, e Deus está usando esse tempo para poder te preparar. O processo não é o lugar da tua derrota, não. O processo é o lugar onde você está sendo forjado para aquilo que Deus quer que você viva na sua vida, que é o melhor. Deus tem grandes planos e sonhos para você. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Converse com o Senhor, apresente isso que você está sentindo a Ele. Ele precisa te ouvir, na verdade, Ele quer te ouvir, né? Então Ele quer que você fale com Ele, fale com o Senhor. Dobre o seu joelho, entre no quarto, feche a porta e vai falar com o Senhor. Apresente as suas inquietações. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não leve isso para dentro de você, que isso não te corroa. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Apresente tudo a Ele. Tudo que está te incomodando, que está te entristecendo, que está te desanimando. Apresente tudo isso a Ele. Pela oração e súplicas com ação de graças. Ore, suplique ao Senhor e dê graças. Dê graças a Ele, seja grato. E também sirva. Né? Sirva também com ação de graças, né? Olhe também para o outro. Então não é hora de desistir de sonhar. Continue, porque Deus está te preparando. Por fim, um terceiro ponto que eu gostaria de trazer para reflexão no processo de realização de um sonho é que Deus está te curando. Já lemos aqui em Gênesis 45 do versículo 4 ao 8, o encontro de José com os irmãos dele, que ele fala ali que não foi eles que enviaram ele para o Egito, mas sim Deus, né, para aquele tempo que se achegou. A gente já leu isso. No versículo 15 diz assim: e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Aqui a gente está vendo alguém que liberou perdão sobre a vida daqueles que o feriram. Porque agora se coloque no lugar de José, ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, ser lançado em uma cova, ter até o pensamento de que eles pensaram até em tirar a própria vida dele, de José. Olha só, imagina você ser traído por aquelas pessoas que você tem mais contato, que você até mais ama, né? Porque estão mais próximas de você, é sua família, é quem ali tá próximo de você. Imagina essa tristeza que ele sentiu, né? Em algum momento, em alguma fase da vida dele, ele pode ter se sentido assim. Por que não? Ele era humano, né? A gente não vê aqui exatamente como que José se sentiu, mas por que não tentar se colocar no lugar dele, né? Agir com empatia, inclusive até mesmo para José. Por que não? Imagine você no lugar de José, como você se sentiria se você fosse vendido como escravo por aqueles que você ama, né? Sua família, tivesse sido lançado em uma cova, tivesse sido abandonado, traído por aqueles que são mais próximos, mais achegados a você. Como que você se sentiria com isso? Talvez você esteja realmente se sentindo assim, eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas a gente vê que no processo de realização de um sonho, a gente precisa passar pelo processo de cura. Algo interessante
que acontece aqui é que após a morte de Jacó, o pai de José, é que os irmãos de José acabam, pode-se dizer, ficando receosos quanto à vida deles. Em Gênesis, capítulo 50, do versículo 15 ao 21, diz assim: Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Nos versículos adiantes, a gente percebe que a gente vê uma confirmação de José sobre o que ele já tinha dito no capítulo 45, que a gente já leu, né, desse perdão que ele já liberou sobre a vida dos irmãos dele. A gente pode tirar isso daqui da Bíblia, porque no capítulo 45 ele falou, não foi vocês, né, de um jeito bem mais nos dias de hoje, talvez, alguma coisa assim, mas enfim, não foi vocês que me mandaram pro Egito, não, foi Deus que me colocou aqui para esse tempo de agora que tá acontecendo, né? Então, assim, a gente vê essa confirmação no capítulo que agora a gente acabou de ler, nesses versículos agora que a gente acabou de ler, que provavelmente esse perdão já havia sido liberado lá atrás. Então, assim, os irmãos estavam receosos, mas o perdão, ele é isso. Ele é uma decisão que você toma e você fica convicta e certa dela. Perdão não é algo que você toma e você não consegue nem olhar na cara da pessoa depois, sabe? E coisas assim desse tipo. Não significa que você que você perdoou alguém, que você tem que ser exatamente amigo aí, próximo, íntimo dessa pessoa, não. Mas o perdão, quando você tiver que lidar com essa pessoa, você vai lidar com amor, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo, né? Você vai lidar com essa pessoa como uma pessoa curada. É isso que é ser curado. Sabe, o perdão, ele não é algo, perdoei, mas a pessoa fica lá e eu fico aqui porque eu não quero saber de mais nada com ela. Não, você se cura, sabe? Não significa que você tem que ficar próximo no sentido de ser um melhor amigo dessa pessoa, de ser uma pessoa íntima dessa pessoa. Não, mas de que você vai orar por essa pessoa, de que você vai se importar com essa pessoa como um irmão em Cristo, sabe? Que você não vai guardar mágoa dela, você vai estar curada disso, você vai estar curado do que essa pessoa fez com você na sua vida. É isso que é liberar perdão. Em Gênesis 41, nos versículos 51 e 52, a gente vê aqui o reconhecimento de José sobre o que Deus havia feito ali na vida dele. No 51 diz assim: E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Versículo 52, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ei, eu sei que a dor que podem ter te causado pode ter te ferido de uma forma tal que eu posso até não entender, compreender realmente exatamente o que você tenha passado ou tenha sentido. Mas Deus conhece o seu coração. E eu creio que se você quiser sim, você vai sim conseguir liberar o perdão sobre a vida dessa pessoa ou dessas pessoas que te feriram, que te machucaram. Deus te convida a perdoar. Decida perdoar, porque você, se quiser, vai sim conseguir liberar o perdão. Em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26 diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas.
Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Deus perdoou os nossos pecados. Jesus morreu em uma cruz para que a gente pudesse ser salvos, para que a gente pudesse ter os nossos pecados perdoados pelo nome dele. E como que nós, meros mortais, não vamos liberar o perdão sobre os nossos irmãos? Eu sei que perdoar muitas das vezes não é fácil, mas é necessário. Volte a sonhar. Essas lutas não é para te fazer retroceder, não é para te fazer parar. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Deus tem grandes planos e sonhos e projetos para sua vida. Acredite, confie, suporte o processo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.